Gases nobres, nossa aula de hoje é sobre geometria molecular. Nós vamos utilizar o aplicativo PhET, tá? PhET Colorado é um aplicativo super top, indico para todo mundo, para vocês fazerem a utilização PhET, ok? Então é o seguinte, ó, hoje nós vamos estudar sobre o quê? Sobre geometria. Opa, prof, tá falhando a canetinha, que isso? Então, vamos lá. Nós vamos estudar sobre a geometria, né, molecular. Então, é um conteúdo que está relacionado com quem? Com quem? Ligações químicas que nós estávamos vendo na aula anterior, beleza? Então, é o seguinte, ó. Aqui vou fazer o exemplo. Existem algumas geometrias: linear, angular, né? Quais são as principais? Piramidal, trigonal, tetraédrica, e a gente vai conhecer as geometrias especiais, ok? Mas vamos começar do começo, né? Vamos ser redundante. Então, digamos que você tem uma molécula formada entre o HCl, ok? Ó, tem uma moléculazinha em que eu tenho aqui o meu H, ok? Hidrogênio, e esse é meu cloro. Eles estão fazendo ligações. Só que, observem o seguinte, toda vez que eu tiver dois átomos envolvidos nessa ligação, ok? Não sobrar par de elétron não ligante, e ele tiver um ângulo igual a esse que vai aparecer pra gente, na verdade nem vai aparecer, porque não formou ângulo, né, galera? Então, ele é conhecido como geometria, olha aqui destacadinho, geometria linear, beleza? Então, a primeira geometria que nós temos é formada entre dois átomos, em que podem ser com eletronegatividades iguais ou diferentes, ok? Átomos iguais ou átomos diferentes entre si, e eles vão formar o que, galera? A geometria linear, beleza? Seguindo aí, agora a gente vai para os exemplos, né, de moléculas que tem três átomos. Vamos lá para outra molécula que tem três átomos envolvidos, porém a geometria dele também é linear, dióxido de carbono. Então vamos observar aqui a molécula dele, ó. Nós temos o carbono aqui no centro, ó, nós temos vamos marcar a canetinha. Nós temos o carbono aqui, oxigênio e oxigênio, beleza? Como a gente sabe que ficou assim? Porque o carbono possui 4 elétrons na sua camada de valência. O oxigênio possui 6 elétrons na sua camada de valência, ó, beleza? Eles fizeram duas ligações duplas de cada lado e alcançaram a estabilidade e a geometria dele, mesmo tendo três átomos envolvidos, é considerada uma geometria linear. Por quê, professora? Simples assim, ó, vamos lá, ó. Nós temos, nesse caso aqui, três átomos, né, envolvidos nessa molécula. Aí nós vamos olhar no ligante central. Quem é o ligante central? Quem precisa de mais elétrons. E nesse caso, quem precisava de mais elétrons aqui, estava no centro, que era quem? Era o carbono, ok? Então, nosso ligante central foi quem? Foi o carbono. Sobrou par de elétrons não ligante no carbono? Não, ok? Então, eu tenho três átomos envolvidos, mas não sobrou par de elétron não ligante, então nós consideramos essa geometria como geometria linear, uma geometria linear com três átomos. Tem ângulo aqui, ele vai formar um ângulo que a gente considera, ó, de 180 graus, mais ou menos, ó. Nós vamos girar ele, né? Ele vai dar um ângulo aproximadamente, ó, você pode girar, gente. Esse programa ele é bem legal, a animação dele ele é em 3D, ó, ok? E o ângulo da geometria linear com três átomos é 180 graus. Costuma cair a questão de ângulo, é pouco provável, né? Mas você tem que saber, na verdade, quais são as regras, né, de nomes de geometria. Então, a primeira geometria que nós vimos foi a geometria linear, linear com dois átomos e linear com três átomos. Depois disso, nós vamos para a famosa, né, molécula da água.
Então, só vou colocar os pares de elétron não ligante dele aqui para vocês observarem isso. Então, o que que acontece, gente, ó? A molécula de... Eu vou virar ele meio de ladinho. Isso, aqui ficou ótimo. Então, o que que acontece, ó? Na molécula de água, nós temos o oxigênio, que é o nosso ligante central, hidrogênio e hidrogênio, certo? Lembrando que hidrogênio não segue a regra do octeto, ele fica estável com 2 elétrons, tá? Então, o que que acontece? Para o oxigênio ficar estável, ambos, né, de ambos os lados, ele está precisando fazer uma ligação cada um. Então, ó, ele fez uma ligação com o hidrogênio aqui, fez outra ligação com o hidrogênio aqui, alcançou a estabilidade. Vocês vão notar o seguinte, ó, qual é a regra? Nós temos 3 átomos, né, nessa molécula, H2O. Quantos átomos tem? 3. Só que sobra, né, par ou pares de elétrons não ligantes, né, que não estão se ligando. Então, sobrou 2 pares de elétrons não ligantes aqui, ok? Não ligantes. Aonde estão esses pares de elétrons não ligantes? Aqui em cima, gente, ó, ele em movimento, ok? Os pares de elétrons não ligantes, vocês podem girar a molécula, ok? Então, essa geometria aqui é considerada, né, geometria angular, beleza? Por quê? Porque ela tem 3 átomos envolvidos na ligação, né? E no seu ligante central, que é o oxigênio, sobrou 2 pares, nesse caso, de elétrons não ligantes. E o ângulo dela? Aproximadamente 104,5 graus, ok? Ó, você vai girar, ele vai dar mais ou menos isso, ó, 104,5 graus, ok? Ó, sempre que você movimentar, vai ser isso daí. Agora, vamos lá, vamos limpar e vamos para a próxima. Então, agora a gente vai para a molécula piramidal, ok? Molécula piramidal, nós temos um exemplo muito conhecido, que é a amônia, NH3, né? Então, contabiliza com a gente aí quantos átomos a gente tem envolvido. Na molécula de água, nós tínhamos 3 e agora nós temos 4 átomos envolvidos nessa molécula, né? Então, observe aí que nós temos de azulzinho aqui o nitrogênio, hidrogênio, um hidrogênio aqui e um outro hidrogênio ali atrás, né? Porque ele está em 3D. Então, nós temos 4 átomos envolvidos nessa molécula, tá? Então, essa molécula ela tem um total de 4 átomos. Tem par de elétron não ligante sobrando? Tem, olha aqui em cima, gente, ó. O parzinho de elétron não ligante sobrando, certo? Sobrou um par de elétron não ligante no nitrogênio, que é o nosso átomo central, tá? Então, é o seguinte, ó, qual é a regra, né, para as moléculas que possuem 4 átomos? E sobra, vou colocar aqui, ó, e sobra par ou pares, né, de elétrons não ligantes, porque nesse caso aqui sobrou par de elétrons não ligantes, no caso sobrou um, né? Então ela vai ser conhecida como piramidal, né? A geometria tá aqui, ó, né? Descrita como geometria piramidal, ok? Geometria piramidal, 4 átomos. No ligante central sobra um par de elétron não ligante, ou mais de um par, né? No caso, sobrou um par na molécula de amônia e ela vai ficar conhecida como uma molécula do quê? Como uma molécula piramidal. Vamos girar ela para vocês observarem o ângulo, ó. O ângulo dela, você vai girar, 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 ela vai ser mais ou menos entre os átomos ali, ó, né? 107,8 graus, beleza? Então, ó, gente, manipulem esse aplicativo, ele é bem legal, ele é bem explicativo e fica bem dinâmico, essa questão dessa teoria, né, de geometria molecular, beleza? Então, vamos lá para a próxima. Depois dessa, nós temos a molécula do BF3. BF3, gente, a gente tem algumas particularidades aqui, vamos lá. Primeiro, né, primeira particularidade, eu vou colocar de vermelho, a observação aqui, ó, observação.
Vamos marcar de canetinha vermelha. O boro, né, que é o que está no centro, ele não segue a regra do octeto, tá? Como assim, professora? Ele não segue a regra do octeto. Então, vamos lá, vamos consertar o O aqui do boro. Vamos fazer uma cirurgia. Então, o boro, que está representado bem aqui, ó, certo? Esse aqui, ele não segue a regra do octeto, tá? Ele está localizado sobre a família 3A, ok? Só que ele fica estável com mais 3 elétrons. Então, quando ele alcança na sua ligação covalente 6 elétrons, ele já fica estável. Ele tem 3, mais 3, ele fica com 6, e com 6 ele alcança a estabilidade. Por isso que ele não segue a regra do octeto. Mas vamos lá. Para ser uma geometria trigonal plana, nós temos, notem aqui, ó, BF3, eu tenho o boro, 1, 2, 3, 4 átomos envolvidos. Então, essa molécula tem que possuir quantos átomos? 4 átomos. Vamos observar. Sobrou par de elétron não ligante no boro, que é o ligante central? Não sobrou. Então, essa é uma outra regra, né? O que acontece quando a ligação ela é trigonal plana? Não sobra, né? Não vai sobrar pares ou pares de elétrons não ligantes. Então, não vai sobrar par de elétron não ligante, né? Eu notei no boro aqui, ó, né? O boro está aqui no centro, e nele não está sobrando nenhum par de elétron não ligante, beleza? Então, ó, qual é, então, a regra para ele pertencer à geometria trigonal plana? Ele tem que ter 4 átomos envolvidos na molécula, né? E no átomo central, no ligante central, não sobra par de elétron não ligante. Então, o BF3 é um exemplo de trigonal plana. Professora, tem outros exemplos de trigonal plana? Tem, bora lá, né? Mas vamos só ver aqui quais são os ângulos que são formados entre essa molécula. Então, essa molécula vai formar um ângulo, ó, de 120 graus. Você pode movimentar também, ó, né? Sempre que você movimenta, os ângulos entre os átomos vai ser aproximadamente de 120 graus. Mas vamos lá, vamos para outro exemplo aqui, que forma ligação trigonal plana. Nós vamos ter que ir para o modelo que não é real, tá? Então, ó, aqui. Deixa eu só colocar... pode ser assim mesmo. Vai formar a molécula trigonal plana. Aqui, gente, ó, é uma ligação que a gente chama... Eu vou apagar tudo, só para ficar melhor. Ela chama-se uma ligação dativa ou coordenada, tá? E esse exemplo aqui, a gente pode anotar, vocês podem anotar aí, que são os exemplos da molécula do SO3, ok? Então, o enxofre vai ficar no centro, ele vai fazer uma ligação dupla com o oxigênio e alcança a estabilidade. Só que aí ele pode fazer uma ligação dativa com esse outro oxigênio e uma ligação dativa com esse outro oxigênio aqui. O que é uma ligação dativa? Ele doa, né, ou ele empresta ali em torno do seu... Ele pega o elétron que ele tem e ele vai emprestar para o outro elemento, né, para circular em torno do seu orbital e voltar para ele e alcançar a estabilidade. Então, o que o enxofre está fazendo? Ele está emprestando, né? Ele está emprestando 2 elétrons para o oxigênio alcançar a estabilidade. Então, ele empresta, né, 2 elétrons para o oxigênio e empresta para o outro 2. É como se estivesse fazendo uma ligação compartilhada ou dativa. Ele tem pares de elétrons não ligantes sobrando, né? Porque vamos observar aqui, ó.
Deixa eu apagar essa rabisqueira toda. O enxofre tem 6 elétrons, então ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza? Ele fez a ligação dupla com o oxigênio aqui e vai sobrar 2 pares de elétron não ligante, beleza? Por sobrar 2 pares de elétron não ligante, né? Ele vai ceder, então, esses elétrons numa ligação dativa e vai formar, então, uma trigonal plana, que é o exemplo do trióxido de enxofre, que faz parte ali da reação, né, de formação da chuva ácida, que cai bastante no Enem e no vestibular também. Eles adoram colocar uma questão de chuva ácida. Então, nós vimos lá, vamos recapitular, antes da gente ir para o outro exemplo, vamos só colocar aqui em sequência o que nós já vimos, vamos colocar em ordem. Então, nós vimos primeiro, né, a geometria linear com 2 átomos. Vou colocar de verde. Então, nós vimos a geometria linear com 2 átomos e 3 átomos. Depois, nós vimos a geometria angular, que é a geometria da água, tá? Depois, a gente estudou a piramidal, né? Piramidal da amônia, ok? Do BF3 e do trióxido de enxofre, que eu acabei de falar, ela é considerada como que? Trigonal plana. Belezinha? E agora, então, vamos para outra geometria bem legal, bem importante e comum, que é a tetraédrica, né? Então, quando a gente fala do metano, CH4, né? Nós estamos falando da geometria tetraédrica. Olha aqui, ó, é um tetraedro. Quantos átomos eu tenho envolvidos aqui no CH4? Eu tenho, no total, 5 átomos, envolvidos. Então, ó, nós vamos ter 5 átomos envolvidos nessa molécula, né? Eu vou olhar no meu ligante central, que é o carbono, aqui, meu ligante central, não sobra, né? Ele não vai sobrar par ou pares de elétrons não ligantes, Então, se não sobra par de elétrons não ligantes, ela é conhecida como geometria o quê? Tetraédrica, tá? Então, 5 átomos envolvidos, não sobra par de elétron não ligante, ela é conhecida como a geometria tetraédrica. Qual que é o ângulo que forma aqui, né, entre essas moléculas? O ângulo que forma entre esses átomos na formação, na constituição dessa molécula, é um ângulo aproximadamente de 109,5 graus, beleza? Então, daquelas geometrias que são as mais comuns, nós já falamos de todas, né? Da geometria linear, primeira, da geometria depois angular, piramidal, trigonal plana, tetraédrica. Aí nós temos as geometrias que a gente chama de geometrias especiais, né? Não que essas não sejam especiais. Qual é uma delas? XeF2, né? Xenômio se ligando com flúor. Primeiro que xenômio é um gás nobre, né? E nesse caso ele vai quebrar todas as regras do octeto, né? Se ligando com flúor e vai formar uma geometria que a gente chama de geometria, né, bipiramidal trigonal. O nome dela só que nomezinho estranho, né? Bipiramidal trigonal, ok? Então, grave isso daqui. Quando o xenômio, que é um gás nobre, se ligar com 2 átomos de flúor, não seguindo a regra do octeto, ok? Vai formar um ângulo de 180 graus e a geometria dela é conhecida como, né? Vamos aqui, ó. A geometria dela vai ficar conhecida como bipiramidal trigonal, né? Isso aqui é uma geometria que a gente chama de geometria especial. Ela é super, hiper, mega especial. Então, essa foi a primeira. Vamos lá, ainda tem mais, tem outras. Vamos ver a próxima. A próxima aqui, o CF4. Também é bipiramidal trigonal, né?
em que o enxofre está excedendo a regra do octeto, está fazendo mais ligações, né, dativas do que a sua regra do octeto permite, né? Então, ele se liga duas vezes com o átomo de flúor, né, 2 flúors, e alcança estabilidade, porque ele é da 6A. Só que aí o que acontece? Ele se liga com mais 2 átomos de flúor, formando uma bipiramidal trigonal, e sobra ainda um par de elétron não ligante, que ele poderia se ligar com mais átomos de flúor. Como eu disse, né, esse tipo de ligação aqui, ó, o enxofre, ele está excedendo a regra do octeto, mas por isso que ele é uma ligação especial, né? Porque não acontece de qualquer jeito, né? Só entre enxofre e flúor, né? Especificamente. Aí vamos lá para a próxima geometria especial que nós temos aí. PCl5, né? Deixa eu só mostrar antes do PCl5, ó, o CF6 aqui, ó. O CF6, observem que a gente tem 7 átomos envolvidos na molécula, né? Ó, CF6. Qual é o número de átomos envolvidos? Nós temos, né, nessa molécula aqui, nesse caso, 7 átomos envolvidos. Ok? Nós temos 7 átomos envolvidos. De novo, quem está excedendo a regra do enxofre, ou quem está excedendo a regra do octeto, o enxofre, ok? Então, o enxofre, ele está aqui no centro, ó, e ele está fazendo ligações dativas com o flúor, né? O flúor é da família 7A, ele precisa compartilhar só um elétron para alcançar a estabilidade. Mas, nesse caso aqui, quem está excedendo a regra é o enxofre. E, ó, a gente observa que nós já vimos o exemplo da bipiramidal trigonal com enxofre, né, ó, bipiramidal trigonal, CF4, com 5 átomos. Agora a gente tem 7 a gente tinha 5, agora a gente tem 7 átomos e o enxofre novamente está excedendo a regra do octeto. De novo com quem? Com flúor, por isso que é uma regra de geometria especial, ok? O ângulo entre esses átomos aqui na constituição dessa molécula, vocês vão observar que é o quê? 90 graus. E o nome dessa geometria aqui, ó, é geometria octaédrica, tá? Então, essa geometria, ela é conhecida como geometria octaédrica, beleza? Quando é a molécula SF6, né? Octaédrica, beleza? Vamos lá para o PCl5 também. Então, o fósforo, gente, ó, ele vai formar uma bipiramidal também, tá? Mas ele vai formar uma bipiramidal com quantos átomos envolvidos? Vamos contar? 1 fósforo e 5 cloros. Então, no total, nós temos envolvidos nessa molécula aqui 6 átomos, né? Nós temos 6 átomos envolvidos. Quem não segue a regra do octeto, quem está excedendo a regra do octeto, é o fósforo, ok? É o fósforo, como diz o povo, né? Fósforo, beleza? Fósforo, o símbolo dele deriva do latim, por isso que é P, tá bom? Então, o fósforo tá aqui, ó, no centro, ele está excedendo a regra do octeto, formando um ângulo de 90 graus entre os seus átomos, e logo, portanto, todavia, ele vai formar uma geometria especial, super, hiper, mega especial, chamada de bipiramidal trigonal, ok? Então, nós temos a geometria bipiramidal trigonal, beleza? Vamos lá. Bromo. Bromo também vai formar a geometria octaédrica, né? Também excedendo a regra do octeto, fazendo ligações dativas, um ângulo de aproximadamente 90 graus, ou 89,5 graus, né? E ela vai formar também a sua geometria.
e chamando-se de geometria octaédrica. Então vamos lá, gente. O que é importante a gente lembrar é o seguinte: nas geometrias especiais, nós vamos ter a bipiramidal, né? A bipiramidal plana, né? Que nós vimos. Nós vamos ter a geometria octaédrica, né? Então, quais geometrias nós tivemos? Bipiramidal trigonal, né? Nós vamos ter a bipiramidal trigonal de novo, octaédrica, né? Bipiramidal trigonal, né? Em alguns casos, quando aqui não tem a geometria, que é considerado um quadrado planar. Deixa eu ver se eu acho. Não tem aqui, mas eu vou fazer aqui com o exemplo do xenômio. Como o xenômio, gente, é um gás nobre e não está seguindo nada da regra do octeto aqui, nós temos o exemplo também do xenômio se ligando XeF4, que aí ele é conhecido como quadrado planar, que também é uma geometria especial, tá? Então, diferente dessa daqui, ó, né? Essa daqui, ela tá como? Ela é a XeF2, que é a bipiramidal trigonal. Quando nós tivermos na ligação envolvido 4 átomos de flúor, né? Ele vai ser chamado como quadrado planar, beleza? Então, essa é a parte de geometria das moléculas. E se liguem que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as forças intermoleculares, que é muito importante também. E isso tem muito a ver, é muito importante para vocês entenderem um pouquinho mais de orgânica, beleza? Até daqui a pouquinho, segura aí.